Bom dia! Vamos à leitura bíblica das senhas diárias para o dia de hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, uma quarta-feira. E o título que eu dou para a leitura destas senhas, para uma das temáticas que essas leituras vão trazer, é: qual a diferença entre o conhecimento que vem de Cristo e aquele considerado sem Cristo? Eu trago esse título até por uma necessidade bem concreta dos nossos dias, que é que com o fundamentalismo, mas tinha antigamente também, mas o fundamentalismo, ele interpreta esse tal de conhecimento que vem de Cristo como o texto bíblico. O texto bíblico é exatamente como ele está escrito. E o conhecimento científico, ele considera um conhecimento que vem do mundo, portanto não tem valor. Então confundem o texto bíblico com o texto científico e colocam então a Bíblia, o texto religioso da Bíblia, a linguagem religiosa da Bíblia, como concorrente da ciência, ou a ciência concorrendo com a linguagem religiosa. Mas será que é isso que é a diferença entre o conhecimento que vem de Deus, entre aquele que usa o conhecimento como sendo algo a serviço do próximo, da ciência, como não valendo nada, só é certo se repete o texto literal da Bíblia. Então, se nós temos que o homem é um animal da família dos primatas, então eles dizem, não, o homem é criado por Deus. Se a gente diz que o planeta Terra tem um longo período de evolução, bilhões de anos, eles dizem, não, foi criado em 6 dias. Então, não, eles acham que o conhecimento que vem de Deus é só o que está no texto bíblico, e tem que ser exatamente aquilo que a ciência produz não vem de Deus. Eu acho que não, mas a Bíblia diz que não é essa a diferença. Isso já vai estar claro no primeiro versículo bíblico para o dia de hoje, que é do profeta Isaías, capítulo 29, e o versículo 14. Eu continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Porque ela continua, ela dá fruto bom, e ela continua, e todo mundo vê esse fruto. Esse fruto é aparente, visível, como a ciência fez quando criou a vacina e pediu o isolamento, e alguns diziam, não, basta ter fé, ler o Salmo e fazer jejum. A ciência dizia que bom se fosse, porque nós somos animais e o coronavírus é um vírus, ele não pergunta se você fez jejum. E eles diziam, isso é conhecimento do mundo. Só que o conhecimento do mundo deu bom fruto. Eu sei de uma mulher que dizia que era muito, muito crente, ela morreu. E me desculpe, porque foi enganada, e também por orgulho, né? E essa ignorância
achar que a ciência é uma coisa que é feita irresponsavelmente, por gente irresponsável. Porque não viria de Deus, porque não repete a linguagem bíblica. A Bíblia é um texto escrito numa época pré-científica. Eles não tinham como combater, eles não tinham por que combater a ciência, porque a ciência não existia ainda. A ciência surgiu 1.500, 2.000 anos depois. Ok? Assim, a ciência se a ciência dá frutos bons, ela não é amorosa, não vem de Deus. O orgulho e a ignorância de achar que linguagem religiosa é linguagem científica. Esse pode dar maus frutos. E às vezes é puro orgulho, ou enganação mesmo. Então é fruto ruim. O segundo versículo vem de Mateus capítulo 15, versículo 31. Ouço. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. As coisas aconteciam. Esses dias eu vi um bebezinho colocando seus óculos, porque ele tinha miopia. Mas a gente fica maravilhado de ver ela reagindo a enxergar as coisas, as cores, pela primeira vez. A oração vem de Heinrich Arnold Stockschmidt. É preciso dar liberdade a Deus em todas as coisas. Uma liberdade positiva. Dar liberdade em todas as coisas, fim e começo, porque Ele faz tudo certo. Aquilo que Ele começou, Ele levará à conclusão maravilhosamente. A ciência não concorre. O que concorre é o orgulho, o egoísmo. Essa é a diferença entre o conhecimento que vem de Deus e o que se presume não vem de Deus, porque não repete a linguagem bíblica religiosa. E mágica, muitas vezes. Linguagem mágica. É o amor. O amor é a diferença entre conhecimento para o bem e para o egoísmo, para o mal, para a enganação. O amor é a diferença. E que existe na ciência, e muita gente que faz ciência. Existe amor. O primeiro texto para o dia de hoje é de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, 43 a 49. Vejam só, nenhuma árvore boa dá bom fruto, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Essa é a diferença. Fruto ruim, fruto bom. Se a linguagem mágica, religiosa, não dá certo, use a ciência. Não seja orgulhoso. Vai prejudicar os outros, jogando eles contra a ciência, que ajuda a entender o mundo que Deus fez e não fez em 7 dias. Tá? Toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de um espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro, inclusive das ciências feitas sem Deus, sem falar o nome de Deus, certo? Porque tem Deus quando ama. O bom homem tira bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala só coisas más, de maldade está cheio o seu coração. Mesmo aqueles que dizem Senhor, Senhor, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim,
e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a tempestade, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem alicerçada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, na areia, sem alicerce. No momento em que veio a chuva, a torrente deu contra aquela casa, e ela caiu, e a sua destruição foi completa. Não adianta ficar falando texto bíblico se não tiver amor. Não é a linguagem bíblica. A ciência pode ter tem muito amor. Se a ciência for sem amor, também é conhecimento que não vem de Deus. E a leitura bíblica que não tem amor, também é conhecimento que não vem de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, é o segundo texto, Romanos 1, 16, 17. Porque é o poder de Deus, inclusive através da ciência, para a salvação de todo aquele que crê. Pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça de amor que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé, e não dos seus orgulhos, sejam eles religiosos. Essa para mim é a diferença entre o conhecimento que vem de Deus e aquele que não vem. É o amor, é servir ao próximo, é manter a cabeça e os pés no chão. E o chão, a realidade, quem nós somos. É fruto, entender isso é fruto da ciência. E tratar isso também é fruto da ciência. Como fizeram esses milhões de médicos, químicos, durante a pandemia. E estando eles com amor e salvando seres humanos, pessoas, o conhecimento deles vem de Deus. Agora aqueles orgulhosos que, em nome de uma certa religião, levaram pessoas a se expor ao vírus. Não, cristão não pega. Deus vai nos proteger, Deus vai nos curar. Que pena, gente, porque tem gente que interpreta isso muito mal, né? De que o conhecimento que vem de Deus é o fundamentalismo mágico bíblico. Como se a ciência fosse contra salvar as pessoas. Muito pelo contrário. A ciência cura doenças. E é maravilhoso. Então, o conhecimento que vem de Deus é o amor, a justiça, a paz, a fraternidade, a solidariedade, o proteger uns aos outros, o perdoar e o estudar ciência para fazer o bem, tendo a fé como o fundo que enche nosso coração de amor para que a gente dê bons frutos, inclusive através das ciências. Um bom dia.